Você pode ser qualquer coisa. Você Você pode pode ser, ser inclusive, literalmente- ser neutro. Exatamente. Que é algo totalmente... Então se tirou, né? A neutralidade do ser, né? Como que um ser pode ser neutro? Exatamente. Mas, pelo outro, você tem o aumento da repressão, né? Que é o aumento do politicamente correto, que é basicamente assim, bicho, ó. Eu posso ser basicamente o que eu quiser, mas você não pode falar um A contra Sobre o que eu isso. quero ser. Exatamente. E, na verdade, se você não elogiar, daqui a pouco tá assim, né? Cara, eu fiz uma postagem sobre palavras proibidas, né? Existem várias cartilhas, governamentais inclusive, que proibiram algumas palavras porque elas seriam preconceituosas, né? Assim, não use, porque se você usar, Você tá cara, sendo porra, um como monstro. assim, né? Como assim? Até o STF teve uma publicação sobre isso, eles falaram. Cara, eu acho que vários governos de vários estados criaram cartilhas, enfim, né? Eles têm vários documentos oficiais. Isso começou nos Estados Unidos, inclusive, essa Sim, onda toda, viu? sim. Essa cultura toda a gente importou de lá. Sempre, né? Sempre. Sim. Sempre. A gente importa coisa boa, mas importa muita coisa ruim de lá também. Com certeza, com certeza. Aí, cara, eu expliquei, né? Tipo assim, por exemplo, mercado negro. Né? A galera, o mercado negro é racista porque você está associando os negros ao crime. Mas, porra, bicho, puta que pariu, cara. Não, bicho, é muito mais simples. O mercado negro é aquele mercado que opera escondido. Tá entendendo? Ou seja, o poço de As Claras. Exatamente! Na escuridão. Exatamente, cara! Cara, eu falei isso. Bicho, eu recebi ameaça de morte. Não Nem duvido. falando assim, ó, se vou te pegar na rua, tal. Um monte de gente, branco, falando Tinha que ser hétero, cis e não sei o quê, privilegiado, então, assim, você servo do patriarcado. Exatamente, exatamente. Branco falando de racismo. Eu não Nossa, tô falando de racismo, eu tô falando da palavra, cara. Tá Sim, entendendo? sim. Então, assim, e outra coisa que é interessante também, né? Então, por exemplo, eu fiz a postagem, eram 5 palavras lá, coisas bem óbvias, inclusive, né? Eu já recebi ameaças de morte. Foram 2 ou 3, mas recebi, né? Cadê a liberdade nesse sentido, né? Cara, veja bem, essa mesma galera é a galera que defende o multiculturalismo. Ou seja, eles querem que você enfie culturas totalmente diferentes uma da outra, com valores totalmente diferentes, e ao mesmo tempo, eles querem que você acredite que se você for de uma raça diferente da do outro, não pode haver nem diálogo possível. Então eu não consigo nem me imaginar como um negro pode se sentir. Se eu não imaginar, se eu não consigo nem imaginar, não tem diálogo. Se não tem diálogo, não tem cultura, não tem civilização. Tem guerra. Exatamente. Muito menos você vai ter um multiculturalismo. Ou seja, você quer enfiar um monte de culturas diferentes que, cara... Sem aceitar as culturas existentes, né? Exatamente, entendeu? Então você percebe que... É uma revolução cultural, né? É um projeto de controle mental da população, né? Você vai introduzindo pautas cada vez mais absurdas para conseguir direitos de minorias cada vez mais minoritárias e, portanto, cada direito de uma minoria é um dever da maioria, né? Então você acaba obrigando a maioria a agir conforme certas regras que vão aumentando exponencialmente. Por exemplo, a gente pode ver nesse LGBT. Antes era LGBT. Aí depois virou LGBTQ. Depois virou LGBTQIA+, não sei o quê. Entendeu? Você sempre... A quantidade de regras que você tem que obedecer, saber, tá sempre aumentando. Então você tá diminuindo a liberdade do ser para aumentar a liberdade de uma suposta minoria que é inexistente de verdade. Cara, existe um projeto... por exemplo, mudança da língua, né? Então a galera acha que essa questão da linguagem neutra é uma besteirinha, mas se você pesquisar um pouquinho, você vê que existem pessoas com projetos gramaticais sérios, de mudança. E se você pegar o tanto de mudanças que você seria obrigado a aprender do dia para a noite para que você não, digamos... incorra em um preconceito linguístico por não estar atualizado nas... É gigantesca, cara, entendeu? São, assim, centenas de mudanças, entendeu? Porque se você muda toda a flexão gramatical, né, de gênero,
esse não é um sistema simples, entendendo? É um sistema bastante complicado. Sim, vai demorar um tempo. É como se você tivesse que aprender literalmente uma nova língua, né? Basicamente. E até tem aqueles que dizem que isso é uma nova língua, né? Ou seja, uma É uma língua artificial, que é criada para estabelecer um novo grupo político. basicamente. E selecionar aqueles que são pertencentes a esse grupo político e aqueles que devem ser calados. Basicamente, porque as mudanças... Existem mudanças na língua, claro que existem. A língua é ordem e caos. Sim. A língua tem ela tem suas partes estável, certo? Existem suas regras estáveis, é para isso que existem gramáticos, para que eles tentem fixar uma língua mais ou menos coesa, caso contrário, se você deixasse a língua totalmente aberta, Muito caos. ela pouca mudaria, ordem. exatamente, ela mudaria demais e nem haveria mais um português identificável. Então tem que haver uma tensão constante entre rigidez e flexibilidade, ordem e caos, basicamente. Então existem mudanças na língua, mas elas são progressivas, tá entendendo? E não foi um grupo de pessoas que se juntaram em uma sala e criaram, do nada, 150 novas regras, tá entendendo? Sim. Não foi assim que aconteceu. A língua é um produto... É um Natural. produto comunitário. Espontâneo, é. E comunitário. São várias... todas as pessoas usam a língua. E todas as pessoas criam a língua. Tá entendendo? Tanto é assim que se uma... Vou dar um exemplo, né? Se você pegar gramáticas mais tradicionais, o termo assistir, o verbo assistir, ele pode ter dois significados. Você pode falar, eu vou assistir o meu irmão. É que eu vou ficar vendo ele? Não, eu vou ajudá-lo. É assistir no sentido de ajudar. Assistir no sentido de ajudar, ele não leva o a. Então você não fala, eu vou assistir ao meu irmão. Você fala assistir o meu irmão. Antigamente, para diferenciar os dois sentidos, quando usávamos assistir para ver, aí colocava um a. Aí você fala, eu vou assistir ao Silvio Santos. Só que ninguém usa isso mais. Então, novas gramáticas já falam, olha, não é errado. Falar, eu vou assistir o Silvio Santos. Todo mundo já fala assim. Sim. Então, assim, não adianta a gramática tentar ir contra as pessoas. É muito forte. Mas veja, é todo mundo, Monark. Sim, é natural. É natural. É um consenso social. Todo Exatamente. mundo aceita que aquela é a melhor forma de se falar e fala daquela forma espontaneamente, mesmo não tendo nenhuma conexão uma com a outra. Exatamente. E, além disso, não existe nenhuma pressuposição moral ou científica ou religiosa por baixo daquilo, entendeu? Como existe no caso da linguagem neutra, por exemplo. Porque não é algo projetado, né? Não é um design que visa mudar como a sociedade pensa, né? É algo que a sociedade mudou o pensamento e, portanto, uma coisa vem depois da outra. Tipo, a sociedade mudou o pensamento naturalmente e eles mudaram a língua. Não, tipo, Você muda a língua e depois muda o pensamento. E depois muda o pensamento da sociedade, né? Não é assim que funciona, é o inverso. Né? Sim. A língua é um produto cultural. Certo? Então, claro que ela também influencia. Mas, cara, não é a língua que cria a realidade. Tá entendendo? A língua é mais um produto do que um criador da realidade. E o que acontece? Se você pega, por exemplo, a linguagem neutra... Vou dar um exemplo. Eu trabalhei na Avon um tempo, né? Foi um peão de fábrica mesmo. E aí, na minha linha, que é uma linha que fazia aqueles rolão mais vagabundo, sabe aqueles rolão que nem tem... Não é no rolão, na verdade, é um desodorante, o mais vagabundo, que você passa com o dedo. Já viu já? Que é tipo assim, é pequenininho e é um creme vagabundo, você pega com o dedo e passa no sovaco, porque nem rolão tem. Entendi. Mais vagabundo tem. Basicão. Basicão. E na minha linha tinha eu e mais duas pessoas. E lá havia um transexual, né? Chamado de Kate. E engraçado porque quando eu falava com a Kate, eu falava a Kate, naturalmente. Certo? Ah, pra não ficar desconfortável. Exatamente, e era natural também, né? Mas quando eu, por exemplo, usava o termo... Quando eu usava o pronome ele, eu falava ele. E às vezes eu falava a Kate. Então era natural, e não havia nenhum tipo de estranheza entre a gente. Nunca... E ele, no caso, nunca achou isso ruim, né? A gente conversava, era engraçado pra cacete, inclusive ria. E pensando bem na verdade agora, era meio que, às vezes eu usava ela, às vezes eu usava ele, então não havia nenhum tipo de problema. Entendendo? Sim. E nunca houve, então a gente sabe o problema lá na Avon, né? Só que, bicho, e se fosse hoje em dia? Ah, hoje em dia seria... Já haveria uma tensão, tá entendendo? Claro. Porque você não sabe muito bem
O que fazer? E hoje em dia a pessoa pega o celular e fala, aí, tá fazendo isso, não sei o quê, Exatamente. já joga pro Twitter, o Twitter já usa sua lupa de cancelamento pra focar o sol do inferno na pessoa. Exatamente. E assim, cara, cria-se uma tensão nas relações, entendeu? Então, fica mais difícil. Então, quando você quer forçar essas coisas, é inevitável que você piore as coisas. Não vai ficar mais natural, porque você está criando regras artificiais. E as regras não são claras. Sim. Sem regras claras, não existe tranquilidade, não existe previsibilidade, não existe o mínimo de ordem para que você consiga estabelecer uma relação natural, cara. Entendeu? Então, às vezes, regras artificiais, elas geram mais confusão do que ordem, do que segurança. Né? Sempre. Né? E é por isso que eles fazem, né? Eles querem causar um atrito entre a sociedade, porque quanto mais a gente estiver brigando entre si, odiando uns aos outros, é mais fácil deles controlarem o sistema que nos rege, né? É complicado, cara. É complicado. Você tá ligado essa parada de cultura woke, né? Imagina. Sim. Então isso é uma arma política, né? Sim. E ataca justamente a linguagem, porque a linguagem é o que nos une, de certa forma. O que mantém eu unido com o cara que mora no Pará? Nós falamos a mesma língua, por exemplo, porque a nossa cultura é muito diferente, os nossos costumes são diferentes, entendeu? E é a língua... Quer uma água, cara? Não. E é a língua que serve de ponte, né? Ponte possível, diálogo possível, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.